Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares
The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. Oh, I see a near revival. Oh, it is stirring as we pray and seek. Confia no Senhor e faça o bem, pois assim habitará em paz na terra e viverá tranquilo. Alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, pois o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O Senhor conhece os dias dos homens retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome serão saciados. O Senhor confirma os passos do homem bom, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não desampara os seus santos. Vamos orar? Pai amado e querido, para nós é uma alegria poder estar nessa noite participando nesse evento e particularmente para mim celebrando esta cerimônia de casamento, pois há muito tempo, Senhor, venho observando a vida dos teus filhos, vendo a maneira como eles têm se comportado diante da tua palavra. E como diz este salmo, aquele que entrega o caminho ao Senhor e confia em Ti, esse vai provar das benfeitorias e das maravilhas do Senhor em suas próprias vidas. Por isso nós damos as boas-vindas ao Teu Espírito Santo, que esse lugar seja tomado pela Tua glória e pela Tua presença. Não haveria razões de nós estarmos aqui se o Senhor não fosse o cabeça de todas as coisas aqui. E eu sei que esse é o desejo do Felipe e da Aline. Então eu entrego, ó Deus, esta cerimônia em Tuas mãos, para que o Senhor conduza cada etapa e cada momento, de modo que a Sua bênção e o Seu favor esteja sobre a vida destes filhos amados e queridos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem se assentar. Graças a Deus. Como Deus é bom, né? Deus faz milagres, não faz? Sim ou não? Agora dá para fazer até ufa, né, filha? Porque talvez este seja o casamento mais aguardado da história dessa igreja, né? E olha que responsa, todos os presbíteros estão aí. Olha só, hein, Felipe? Boa parte dos diáconos estão aí, mas Deus também está presente, isso que importa, amém? Quanto tempo de espera, filha? 9 anos, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender o que é isso, não é, Felipe? E você, quanto tempo de espera? Desde que você a conheceu? 2 anos. Para você, Deus foi muito mais generoso, hein? Deus precisou trabalhar mais com a Aline, né? Mas tudo bem, o que Deus fez é para ambos, o que Ele constrói será para ambos, amém? E muita gente não entende isso, filha, mas a verdade é que
aquilo que a gente vai colher no nosso amanhã tem que ser bem plantado, tem que ser bem fundamentado, e é nisso que a gente confia. Amém? Eu quero dividir uma palavra com vocês, que está em Apocalipse capítulo 3. Não escolhi o texto de Apocalipse pelo momento e pelo período, mas porque Deus colocou uma palavra no meu coração. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 7 em diante, diz assim: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, o que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloco diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém? Em todo o Antigo Testamento, Jesus ele foi apresentado de diversas formas, e uma das maneiras como ele foi apresentado no Antigo Testamento é que ele era a descendência de Davi. E quando a gente fala de Jesus ser a descendência de Davi, o que a Bíblia está evidenciando para nós aqui é a sua linhagem real. Então, o que a Bíblia se preocupa em transmitir para quem tivesse acesso a essa informação é que ele era rei por linhagem, por sucessão de governo sobre um trono. E também a Bíblia está afirmando a autoridade de Jesus sobre o governo do reino de Deus. Então a Bíblia está deixando bem claro aqui quem é Jesus. Ele é a descendência de Davi, ele é aquele que tem chaves para abrir portas específicas, ele é a autoridade máxima do reino de Deus. O apóstolo João, ele pega um texto emprestado aqui e faz uma citação do profeta Isaías para dizer isso. Quem possui a chave do reino de Davi, quem possui a chave do reino de Deus, este é Jesus. Então Jesus foi quem recebeu a autoridade para abrir a porta do reino a todos aqueles que crescem na pregação, a todos aqueles que crescem que ele é o Messias. Jesus recebeu a autoridade para abrir a porta do reino a essas pessoas ou para fechar. Ele tem essa autoridade, amém? A salvação de um homem depende exclusivamente de Jesus. Então ele pode abrir como pode fechar esse acesso. Só que aí no Novo Testamento, Jesus vai nos dizer, e a Bíblia vai nos mostrar, que Jesus compartilhou essa autoridade com a igreja. Então lá em Mateus capítulo 16, verso 19, num bate-papo com Pedro, Jesus declara isso a Pedro: te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus. Então aqui Jesus está dizendo que aqueles que são um com Cristo, aqueles que são verdadeiramente uma igreja com o Senhor, essas pessoas recebem chaves de autoridade nas mãos, chaves que servem para abrir portas, amém? Então lembre disso, chaves que servem para abrir portas. Gênesis, capítulo 2, verso 24, nos dá um texto muito famoso, falando de casamento. Já no livro de Gênesis nós vamos ver a Bíblia falar de casamento, nós vamos ver Deus falando de casamento, antes que muitas outras coisas acontecessem, antes mesmo até do que a lei de Moisés, na qual o povo de Israel se baseou naquela lei, para viver, para se relacionar com Deus e com as pessoas. Então antes de Deus criar uma lei para o povo, Deus já havia estabelecido uma realidade para o casamento. Gênesis 2, 24, que diz assim: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém? Então, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, antes que muitas coisas acontecessem, nós já vemos aqui o casamento como parte do plano de Deus para o homem. E o que acontece aqui, Felipe, no casamento, é que quando o homem, então, ele deixa os seus pais, ele deixa a casa dos seus pais, ele se une à sua mulher, e agora, Aline, os dois aceitam se tornarem uma só carne, porque casamento é morte da individualidade, casamento é morte do individualismo. Agora você não pensa por si mesmo, agora você pensa por ambos. Agora você não toma uma decisão baseada apenas no que você quer, Aline, você toma uma decisão
baseada naquilo que é para o bem do casal, quando ambos deixam a sua casa e se tornam em uma só carne, esse casal agora recebe nas mãos chaves que abrem a porta para o casamento. Amém? Casamento não é passe de mágica, é uma instituição criada por Deus. O próprio Deus estabeleceu as normativas para o casamento, ok? E na aceitação de se tornar uma só carne, Deus está entregando a chave que abre a porta para este tão sonhado e desejado e aguardado casamento. Então, nesse exato momento, vocês estão recebendo chaves nas mãos, ok? Pode estender a mão aí de forma profética, como quem está recebendo isso, porque Deus está dando uma chave de casamento nas mãos de vocês. E o que vocês têm que ter em mente? Falar de chave é falar de autoridade. Eu acabei de citar um texto que nos mostra que Jesus tem as chaves de governo do reino, ele é descendência do trono de Davi. Então quem tem chave tem autoridade para abrir e para fechar, ok? É essa chave que Deus está colocando nas mãos de vocês. E qual é o poder da chave do casamento? Quando Deus então desenhou essa instituição chamada casamento, ele não pediu conselho para ninguém, ele não pediu ajuda de ninguém, ele não buscou referência em lugar algum. O casamento nasceu no coração de Deus. Então ele mesmo definiu os termos e as condições para que esse casamento ele exista de forma saudável. Então nós vamos encontrar nas escrituras, por exemplo, Deus falando do papel do homem no casamento. Quem é o homem? Quais são as tarefas e as funções do homem? Quais são as responsabilidades do homem? Responsabilidades essas, Felipe, que um dia Deus vai cobrar de nós como maridos. Num tete a tete com Deus, quando nós chegarmos na salvação, nós daremos conta do nosso casamento. E a maneira como nós cuidamos desse casamento, sendo bons sacerdotes, vai determinar para nós, inclusive, as nossas colheitas na eternidade. Porque a Bíblia diz que todas as nossas obras serão provadas. Quem for salvo, mesmo sendo salvo, vai passar por um fogo que vai provar as suas obras. A Bíblia diz, se essas obras forem comparadas a coisas perecíveis, como madeira, feno e palha, isso não vai subsistir na eternidade. Agora, se o que você constrói for comparado às pedras preciosas que conseguem suportar o calor do fogo, as altas temperaturas, você passa a ter colheita. Então, o próprio Senhor, a Escritura, definiu o papel do homem, como também definiu o papel da mulher, filha. E uma das coisas que você tem que ter em mente é que à medida que você aceitou o Felipe como seu esposo, a partir de agora ele passa a ter a autoridade sobre a sua vida. Por isso o casamento é algo tão sério, porque você escolheu confiar a sua vida a um homem. Biblicamente é o que a palavra espera de nós. Biblicamente é o que a palavra requer de nós como nosso comportamento. Então o Senhor, nas Escrituras, ele definiu os termos, as condições para que esse casamento exista de forma saudável. Ele falou do papel de cada um. Esse papel vocês o conhecem por saberem daquilo que a própria palavra diz. E também Deus determinou ali os inúmeros benefícios na vida a dois. Eu costumo dizer que a viagem a dois é muito mais legal. Você tem alguém para sentar no passageiro, para dividir as histórias, para curtir a aventura junto. Tem pessoas que são egoístas, olham mais para si mesmas, e quando elas vão se dar por conta, ficaram velhinhas sem um parceiro, ou sem uma parceira. Não tem ninguém para cuidar dela. Quis viver a história sozinho e foi descobrir o preço alto que é na velhice. Então, o Senhor também determinou os benefícios de uma vida a dois. Então, essa chave que vocês agora estão recebendo por livre e espontânea vontade e obediência à palavra de Deus, essa chave ela vai conectar vocês a cada um dos muitos favores de Deus que existe sobre um casal. São muitos os favores de Deus que existe sobre um casamento, porque Deus ama essa história de casamento. É sonho dele, é plano dele. Então ele mesmo se envolve. Por exemplo,
a Bíblia diz que essa chave de casamento abre a porta para a glória de Deus no lar. Então, Mateus 18, verso 20 diz assim: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde tudo muda. Você às vezes morava na casa dos seus pais. Na casa dos seus pais, talvez muitas pessoas não desfrutam de uma atmosfera de reino. É uma luta para conseguir orar, tem que se isolar num quartinho, tem que se isolar num cantinho. Aí passa aquele sobrinho mal criado, aquele neto que veio passar férias, que fala palavrão, que aí fica na Rede Globo só mostrando pornografia nas novelas. Onde é que você tem paz? Onde é que você tem glória de Deus num ambiente como esse? Mas agora dois se uniram, e a palavra de Deus diz que onde duas, no mínimo duas, ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, Ele se faz presente. Então isso é uma chave que Deus deu, e o casal desfruta dessa chave. A glória de Deus passará a habitar no lar. Eu tive o desprazer de não ter a glória no meu lar quando eu era solteiro, mas à medida que eu casei, eu e a minha esposa desfrutamos da mesma fé, a glória passou a estar conosco no nosso lar, amém? Então vocês têm que ter essa certeza e esse descanso de entender que a glória vai se manifestar na casa física de vocês, amém? Essa chave também abre portas para o sobrenatural de Deus. A Bíblia garante isso para nós, porque o texto bíblico de Mateus 18, 19 diz assim: se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será concedida por meu Pai. Então a Bíblia está dizendo, se duas pessoas concordarem acerca de algo que aos olhos de Deus é bom, duas pessoas conseguem materializar esse desejo, esse plano. Então olha como Deus garante a sobrenaturalidade como sendo uma realidade sobre o casal. É garantia de Deus, amém? Essa chave, a Bíblia diz que também ela abre portas para vitórias extraordinárias. O que é uma vitória extraordinária? Você viver coisas que talvez sozinho você jamais viveria. Porque o texto bíblico diz assim, Deuteronômio 32:30, um persegue 1000, mas dois colocam 10.000 para correr. A força aumenta sobre a sua vida no casamento. É exatamente o equilíbrio. Vão ter dias que talvez a Aline esteja precisando da sua força, e na sua força vai estar a saída dela da situação difícil e vice-versa, amém? Então a Bíblia garante que essa porta de vitórias extraordinárias, coisas que sozinho é impossível de se viver, a Bíblia diz, essa verdade está sobre o casamento. É uma chave que Deus entrega no casamento. Então o que nós temos aqui é uma porta de favor não sendo aberta, sendo escancarada diante de vocês, porque Deus ama o casamento, amém? É por isso que muitas pessoas vivem muitos milagres, quando noivam, até que chegue o casamento e pós-casamento. É por isso que tantas pessoas se envolvem. Às vezes você ganha presente do tio bêbado. Você fala, como o tio bêbado foi capaz de me dar uma lave seca de 8.000 pau? Porque Deus ama tanto o casamento, que Ele usa qualquer pessoa para abençoar o casamento. Onde há casamento, os olhos de Deus estão posicionados. Onde há pessoas que valorizam e honram uma aliança diante de Deus, Deus posiciona o seu pelotão de anjos para falar, guarda eles ali. Por quê? Porque o casamento evidencia Deus na terra. Deus é Deus de famílias, Deus é Deus de casamento. Tanto que Ele assemelha a relação dele mesmo com a igreja como um casamento, onde ele diz que um dia o noivo virá buscar a sua noiva. Então essa chave, ela vai conectar vocês com tudo o que Deus idealizou acerca de casamento. Da mesma forma que alguém que crê em Jesus, por causa dessa fé e do compromisso de andar com Jesus, ele desfruta de todos os privilégios do reino. Quem entra pela porta do casamento tem a oportunidade também de desfrutar de todos os benefícios que Deus determinou para o casamento, amém? O ponto aqui é que vocês precisam usar essa chave com sabedoria,
Amém? A chave está nas mãos de vocês. Você, Felipe, precisa ser sábio com essa chave. Se você honrar a Deus, se você se comprometer a fazer a vontade de Deus, você vai se importar em fazer a sua esposa feliz e não em ser feliz. E você vai ver Deus te honrar. Da mesma forma você, se você, filha, estiver com essa chave nas mãos e se importar em honrar a Deus e se comprometer de fazer o Felipe feliz e não buscar ser feliz no casamento, você vai ver Deus cuidar de todas as coisas na sua história. Amém? Então usem a chave com sabedoria. Para finalizar, Paulo, o apóstolo, ele em seu ministério, ele disse que uma porta havia sido aberta para ele poder pregar o evangelho num determinado território. Ele sabia e entendia que alguém em missão só tem condições de cumprir essa missão se Deus for com ele. E ele diz assim em 1 Coríntios 16, 9: uma porta de trabalho me foi aberta, é uma grande oportunidade que eu tenho. Ele sabia, Deus está me dando essa oportunidade. Mas aí ele diz assim: porém, há muitos adversários. Ele sabia também dos riscos que existia no seu ministério, no campo da pregação, nessa seara de levar a mensagem da cruz para outras pessoas. Então no casamento, nem tudo são flores, ok? A gente pode idealizar o plano mais lindo, mas na prática e no dia a dia, nem tudo são flores. Existem inimigos do casamento, inimigos que estão fazendo de tudo para destruir a instituição mais amada pelo Senhor, que é o casamento. Inimigos que se levantam, inimigos que fermentam atritos entre o casal, inimigos que fermentam o orgulho e a vaidade no meio do casamento, de modo que as pessoas queiram viver para si e buscar ser feliz em vez de buscar fazer feliz. Porque Jesus, na última ceia, ele ensinou os seus discípulos a servirem. Se ele ensinou os discípulos a servirem o mundo, quanto mais no casamento nós somos chamados a servir um ao outro. Então casamento não é feito somente de dias bons. Existem dias de luto também. Existem dias maus também. Existem momentos de dificuldade também. Às vezes as coisas podem apertar. Mas quem conhece o Deus que criou o casamento e se compromete a viver nessa aliança, sabe que dele também vem todas as respostas em cada uma das etapas. Amém? O meu desejo como pastor é que vocês sejam muito felizes, da mesma forma que nós já temos caminhado esses anos, da mesma forma que eu acreditei com você desde há 9 anos atrás, quando você então entrou nessa fila de espera, que não é fácil, mas tem que ser crente de verdade para acreditar que Deus faz a obra mesmo após os anos. Amém? Da mesma forma eu estarei com vocês aqui para dividir os momentos de alegria, de tristeza, para conquistarmos as vitórias juntos, para ver Deus fazer tudo aquilo que um dia Ele sonhou para vocês dois. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E eu gostaria então de pedir para que as alianças entrassem. Estenda suas mãos para cá, vamos consagrar essas alianças. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que esses anéis nas mãos de pessoas que não têm entendimento do que eles representam, não significa exatamente nada. Mas nas mãos de pessoas que sabem o poder de uma aliança, que sabem o que esse pacto representa, nós sabemos, Pai, esse aqui é um selo de um cordão de 3 dobras, onde o Senhor faz parte desta união e desse matrimônio. Por isso nós consagramos agora essas alianças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quem começa? Eu, Felipe,
diante de Deus, diante do pastor, da família, dos amigos, selo com essa aliança o meu compromisso para contigo. Compromisso de te amar, de te honrar, de te respeitar e ser teu companheiro fiel e idôneo por todos os dias da minha vida, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Eu declaro que eu serei o seu sacerdote, vou te conduzir no caminho do Senhor. Aline, eu te amo. Eu, Aline Lira, diante de Deus, diante do pastor, da família, dos amigos, selo com essa aliança o meu compromisso para contigo. Compromisso de te amar, de te honrar, de te respeitar, de ser tua companheira, fiel e idônea, ser-te submissa por todos os dias da minha vida, na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Eu declaro que serei sua coluna, intercessora, mãe dos seus muitos gêmeos, filhos, tudo. Felipe, eu te amo. Me deem as mãos com as alianças. Coloca a sua por cima da dela. Tem um lugar para vocês ajoelhar. Não sei se fica melhor para vocês ou não, tá? Mais uma vez estendam suas mãos para cá. Pai, que alegria ver os teus filhos felizes e principalmente sujeitos à tua vontade, Pai. Obrigado por tê-los conduzidos até aqui, pois eles têm desejado dia após dia viver um evangelho verdadeiro, se entregar de coração, viver a tua vontade e o teu plano para a vida deles. Não à toa, eles esperaram pelo momento em que o Senhor mesmo permitiria que essa porta fosse aberta. Eu peço que haja sabedoria, Pai, sobre o Felipe, sobre a Aline, para usar essa chave e serem abençoados neste relacionamento e neste casamento, porque uma nova família se forma, um novo lar é estabelecido em tempos sombrios, onde muitas pessoas já estão desacreditadas da instituição casamento, da família, no modelo tradicional, conforme as Escrituras nos ensinam. Por isso eu quero profetizar, Pai, que eles colham a 30, 60 e a 100 por um, de tudo que foi semeado desde há 9 anos atrás, quando a sua filha então abriu o seu coração, quando o Felipe também há 2 anos e pouco atrás abriu o seu coração para viverem um processo, ó meu Deus, até que eles chegassem na realização do sonho que antes nasceu no seu coração, Pai. Que eles possam viver dias maravilhosos, plenos, satisfeitos, que haja visitação do Teu Espírito sobre eles diariamente, que eles desfrutem de glória, que eles desfrutem de sobrenaturalidade, que eles vejam na prática como o Senhor ama esta causa, Pai. Por isso, como Teu servo e seu sacerdote, eu abençoo Felipe e Aline como marido e mulher em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé, que agora é aquele momento tão aguardado por toda essa família. Momento em que o noivo pode beijar a sua noiva. Não foi, vai de novo. Glória a Deus.
pouquinho de frente para todos. Eu gostaria então de apresentar a nova família que se forma. Vocês deixaram o nome novo bem combinandinho, né? Felipe Ferreira de Oliveira, que agora passa a se chamar Felipe Ferreira de Oliveira Lira, e Aline Tereza de Lira Carvalho, que agora passa a se chamar Aline Tereza de Oliveira Lira. Uma salva de palmas ao casal, que Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê